Olá, retornamos então, vamos tentar a simulação, né, de uma curva de titulação de um ácido poliprótico, que pode ser o próprio glutamato, o próprio aminoácido, utilizando o RStudio, tá certo? Mas antes então vamos voltar um pouco no quadro. Vamos chamar isso aqui de quadro 3. Ah, eu estou em cima? Não. Ah, agora já fiquei esperto. Ó. Começa embaixo, começa em cima. Então assim, ó, quadro 3, tá? Se demorar mais uns 60 dias, deve melhorar um pouco a minha letra. Quadro 3. Nós chegamos à seguinte conclusão. Ó. A rede de carga líquida pode ser representada como a carga em base mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pK. Tá certo? Tá certo? Essa seria então a rede de carga líquida da estrutura. Então vamos pensar lá. Vamos exemplificar para o glutamato, tá bom? Então, exemplo, glutamato, que é aquele aminoácido que eu falei. Bom, no glutamato, a gente viu o seguinte, que a gente tem um pKa que vai ser igual a 2,2, certo? A gente viu que tem um outro pKa que é igual a 4,3, correto? E a gente viu que tem um outro pKa que é igual a 9,7. Cada um desses pKas representando um grupo funcional capaz de ser ionizado na estrutura do glutamato. Bom, então a gente pode tentar construir aqui. Acho que fica até melhor fazer assim, né? Olha só, eu coloco um aqui, aqui eu coloco dois. Ó. Em vez de eu descer e subir, né? Pode ficar até melhor. Como é que ficaria essa expressão, então, dessa titulação feita a partir da rede de carga? Vamos lá. QNet vai ser representado. QNet é a nossa rede de carga líquida, tá? Net é rede, só para ficar chique. E Q é carga. Qual que é a carga em base de cada um deles? Tá? Qual que é a carga em base de cada um deles? A gente pode até fazer uma ilustração que seria a seguinte. QNet vai ser não vou fazer ilustração nenhuma, vou direto aos finalmente mesmo. A carga em base, QB aqui, a gente viu que é menos 1, porque trata-se de um carboxilato. A carga em base aqui, nós vimos que trata de menos 1, também por ser um carboxilato. E a carga em base aqui, nós vimos que ela é nula, por se tratar de um grupo amina, cuja a sua forma básica é a forma neutra. Então, vamos substituir. Ó. QNet, então, vai ser a carga em base. Vou até fazer aqui embaixo para ficar mais chique, porque aqui tem um 2 aqui tamanho lá e o 2 aqui tamanho lá. Vai que eu chego até lá embaixo. Né? Então, vamos colocar assim. Ó. QNet vai ser igual a... Qual que é a carga em base? Do primeiro, menos 1. Mais o quê? Mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos, qual que é o pKa? 2,2. 2,2. Ok? Somado, por que somado? Por que somado? Porque QNet vai ser igual à somatória das expressões que definem QB mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos pKa. Certo, manos e manas? Tá? Então, com isso, se a gente agora desenvolver, nós vamos ter essa estrutura. Qual que é o segundo, a carga de base? Menos 1. Beleza. 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos... Qual que é o segundo valor de pK? 4,3. Fecha. Mais o quê? Mais... Qual que é o terceiro valor? Qual que é o terceiro carga em base? 0. 0 mais 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos... Qual que é o outro valor de pK? 9,7. Tcharam! Então aqui a gente tem o que será, né? O que deve ser, o que tem que ser a rede de carga líquida que se apresenta para um aminoácido, para um composto, né? Que no caso aqui é um aminoácido como glutamato. Então o que a gente tem que fazer agora? Tentar simular isso no R. Então a gente pode simular no R aqui pelo braço, no braço, só que no braço você pode ver que pela expressão que nós fizemos aqui, qualquer errinho aqui vai fazer com que você tenha que repetir a expressão, tentar localizar onde ela se encontra. Né? Então daí, sejamos espertos e criemos um script. Tá? Vamos criar um script.
Está aqui o script. Para criar o script, como eu disse no outro encontro, a gente dá acho que eu não vou precisar mais agora da tábua, pelo menos nesse momento. A gente cria o script colocando um hashtag para você dar um título qualquer. Então seria assim, rede de carga rede de carga líquida. E o exemplo que a gente pode dar aqui é o glutamato, ok? Então, quando a gente coloca esse tipo de comentário, mais uma vez o R ele não processa, isso é só para nossa identificação, né? O comentário é para nossa identificação, nossa interpretação de comandos. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir uma curva, por que não? A função não é curva? Vamos definir a função curva. Então essa função curva ela pode ser definida como o quê? Como uma somatória. A função curva pode ser definida como uma somatória desses elementos aqui. Então, beleza, vamos lá. Então a gente coloca assim, ó, menos 1 mais, aí vai ter que abrir, né? 1 sobre, aí abre de novo, 1 mais 10 elevado a... Lembra que eu não posso colocar pH, eu tenho que colocar x menos 2,2. Quando eu fecho esse aqui, eu fechei esse parênteses, fechando esse aqui, eu fechei o outro parênteses, certo? E fechando esse aqui, eu fechei esse outro parênteses aqui. Mas na verdade, como eu quero trabalhar com os três elementos, vamos colocar aqui como sendo assim, ó, menos 1, aí eu fechei até aqui, fechei até aqui, beleza? Esse aqui eu fecharia todos. Beleza, cheguei até aqui. Agora eu dou um mais, vamos ver se está certinho. Então eu estou abrindo, na função curva eu abro todo mundo, tá? E o que eu vou abrir três conjuntos, um conjunto para o pH próximo de 2, próximo de 4, próximo de 9. Então eu vou ter nesse primeiro conjunto aqui, abre 1, abre 2, abre 3. Fecha 1, fecha 2, fecha 3. Então não preciso desse cara aqui, né? Não preciso desse cara aqui. Então eu vou abrir mais um, que seria o quê? Qual que é o outro? Menos 1 também. Mais o quê? 1 sobre 1 mais 10 elevado a pH menos 4,3, certo? Então com isso aqui eu fecho. Não abrir aqui, ó. Se não abre aqui, depois dá pau, né? Eu fecho esse aqui, com esse segundo eu fecho esse daqui, beleza? E com esse terceiro eu fecho o outro parênteses, ótimo. E agora, então fechei 1, fechei 2, fechei 3. Abro novamente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O último, que vai ser o que? 0, lembra da expressão? Então na expressão aqui eu tenho 0, ó. Tenho 0 aqui, ó. Então eu tenho 0, mais, deixa 0. 1 sobre 1 mais 10 elevado, abre a pH menos pKa, que é 9,7. Opa! 9,7. Então aqui eu fechei 1, fechei 2. Opa! Do lado errado, né? Aqui eu estou atrapalhando, melhor eu ficar aqui embaixo. Fechou 1, fechou 2, fechou. Se eu fechei aqui, apareceu essa sombrazinha aqui. Então se eu fechei aqui, não era para fechar direito. Peraí. Esse aqui abre. Na verdade eu nem preciso desse cara aqui, né? Então se eu fechei esse daqui, eu fechei esse daqui. E esse aqui eu fecho com este aqui. Tá, beleza. Então eu fechei todos aqui, né? Ó, esse parênteses aqui está relacionado a esse parênteses. Então vamos ver. Esse aqui está fechado. Esse aqui está fechado, esse aqui está fechado, beleza? Beleza. Bom, se isso aqui deu certo, não sei se deu alguma coisa doidona aqui, né? Fez um gráfico, fez uma curva. A função curva, aqui ela está definindo de 0 até 1, né? Mas o que é esse meu x? Esse meu x é o pH. Então vamos definir isso aqui de 0 até 14. De 0 até 14, que na realidade é o pH. Pum! Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que doido. Então agora a gente não tem mais aquela curva feita somente com um platô, né? Somente com um platôzinho, em que a gente define o pK aqui no meio, mas você tem uma curva de titulação de um composto poliprótico fraco, que pode dar alguma informação de interesse, inclusive biotecnológico, mas que pode dar alguma informação sobre o comportamento elétrico num campo, por exemplo, dependendo do pH que você estiver. Quer ver? Se não, vejamos, ó,
A rede de carga líquida, acompanha aqui para você ver, ó. A rede de carga líquida próximo de pH 12 é muito negativa para o glutamato. Já essa rede de carga líquida próximo de pH 2, ela já possui carga mais 1. Então, enquanto próximo do pH 12 tem carga menos 2, próximo do pH 1 tem carga, do pH 2 tem carga mais 1. E tem um determinado momento aqui em que você pode ter, inclusive, uma ausência de cargas. Isso tem um interesse científico importante. A ausência de cargas é quando você tem que ir próximo do zero. Tá certo? Para ficar bonitinho, ó, a gente coloca aqui, ó, plota a curva de titulação de glutamato. É um script. E por que não salvar esse script, né? Vamos salvar esse script como glue test, e lembrar que quando você salva sempre com ponto .r, que aí você consegue, quando você salva com ponto .r, você fica com esse highlight aqui, né, com esse tipo de destaque cromático, né, de cores ou de funções. Qual seria o pH, qual seria o valor, lembrar que aqui é pH, tá certo? Qual seria o valor de pH? Inclusive curva, lembrar que a gente pode mudar, né? Você vê, isso que é interessante no script. Eu posso vir aqui toda hora e fazer determinadas alterações. Se não me engano, eu posso chamar esse xlab aqui, né, de pH, para não confundir com x. Seleciono todo mundo, Ctrl A, seleciona todo mundo, Ctrl Enter, olha lá, agora apareceu o pH. Em vez de eu colocar esse número cabeludo aqui da expressão como um todo, eu posso colocar o YLab, que é o label no eixo Y, que eu posso colocar Kenet. Que tal? Seleciono, Ctrl A, Ctrl Enter, agora já virou Kenet. Tem a minha titulação, correto? E se não me engano, o título é dado como main, tá? Main, se não me engano, é o que me dá como título. Então o título aqui vai ser, sei lá, titulação de glutamato. Tomara que eu tenha acertado isso. Pum, acertei, titulação de glutamato. Também aos poucos a gente vai aprendendo as manhas também do próprio aplicativo. Lembrando nada. Eu ia lembrar o seguinte, é que você pode exportar esse gráfico aqui, tá? Os gráficos, eles podem, por exemplo, se eu clicar com essa setinha, eu vou para o gráfico anterior. Aí o gráfico anterior, ó. Vou para o gráfico anterior, ó, tá vendo? Que interessante. Cada vez que eu corro o script e eu estou gerando um novo gráfico, eu posso ir para frente ou ir para trás. E posso exportar esse gráfico. Posso exportar como PDF, como posso exportar ele como outras atribuições, como PNG, tá? Portable, agora já esqueci, Graphics, JPEG, basicão, TIFF, que é muito comum para micrografias, algo assim, BMP, o clássico de Windows, SVG, que é vetorial, pode ser aberto num CorelDRAW, por exemplo, ou no Inkscape, e EPS, que é PostScript encapsulado, tá? Que também tanto o SVG como o EPS, como PDF, são chamadas imagens vetoriais, são aquelas imagens que quando você vai publicar um artigo, você deseja que seja de altíssima resolução. Mas enfim, está aqui o nosso gráfico. Chamando a atenção a um último elemento, eu posso fazer uma gracinha aqui, sabe qual é? Dar um comando chamado abline. Lembra que a gente tinha dado o abline para fazer uma regressão linear num outro vídeo, num vídeo anterior? Só que esse abline aqui, eu quero que ele passe pelo zero, tá? Eu quero que ele passe pelo zero e eu quero que o tipo dele, LTY, é line type, tipo de linha. Seja esse tipo aqui. Olha que gracinha. Seleciono, dou Ctrl Enter, olha o que apareceu aqui. Então eu sei exatamente qual o valor de pH no qual a carga, a rede de carga líquida desse glutamato é nula. Veja que é mais ou menos por aqui. Lembra daquele outro comando locator? O locator me permite, na hora que eu dou Enter, vira uma cruz, e agora aonde eu clicar, eu clico, vamos clicar mais ou menos aqui, ó, rede de carga aqui, ó, pum, cliquei, dou um escape e eu vou ter esses valores aqui, ó. Curiosamente, olha só, 3.24. Quer dizer, próximo 3.24 é o valor do pH no qual o glutamato não exibe carga, que coincide
com o que se chama, eu vou colocar em letras garrafais aqui, tá? Com ponto isoelétrico do glutamato, tá certo? Igual a 3,2. Esse é o ponto isoelétrico do glutamato. E essa é a noção de ponto isoelétrico, por conseguinte. Quer dizer, é um valor de pH no qual aquele composto ele não exibe cargas líquidas. Ele pode exibir carga positiva por um lado, carga negativa por outro lado. Mas elas se anulam, o que faz com que ele não migre num campo elétrico, o que tem importância e significado para isso, ok? Bom, era essa a ideia que eu queria colocar para vocês. Então, desse processo de titulação, corre atrás da atividade agora.